O céu é seu pai, a terra é sua mãe. Tal é a fórmula iniciática, sempre idêntica a si mesma, nas mais diversas circunstâncias de tempos e lugares, que determina as relações do homem com os dois outros termos da grande tríade, definindo-o como filho do céu e da terra. Pelo próprio fato de tratar-se de uma fórmula propriamente iniciática, já está, por sinal, manifesto que o ser ao qual se aplica, na plenitude de seu sentido, é muito menos o homem comum, tal como é nas condições atuais de nosso mundo, do que o homem verdadeiro, do qual o iniciado é chamado a realizar em si mesmo todas as possibilidades. Convém, todavia, insistir um pouco mais nisso, pois se poderia objetar a isso que, desde que a manifestação integral é e só pode ser produto da união do céu e da terra, todo homem, e mesmo todo ser, qualquer que seja, é igualmente e por isso mesmo filho do céu e da terra, visto que sua natureza participa necessariamente de um e de outro. E isso é verdadeiro num certo sentido, pois há, de fato, em todo ser uma essência e uma substância na acepção relativa desses dois termos, um aspecto yang e um aspecto yin, um lado em ato e um lado em potência, um interior e um exterior. No entanto, há graus a observar nessa participação, pois nos seres manifestados, as influências celestes e terrestres podem evidentemente combinar-se em muitos modos e proporções diferentes, e é, aliás, o que faz sua diversidade indefinida. O que todo ser é, de certa maneira e num certo grau, é apenas o homem, e por isso entendemos aqui o homem verdadeiro, que em nosso estado de existência o é plenamente e por excelência. E é ele só que tem, entre seus privilégios, o de poder reconhecer efetivamente o céu como seu verdadeiro ancestral. Isso resulta de maneira direta e imediata da situação propriamente central que o homem ocupa nesse estado de existência que é o seu, ou pelo menos, poder-se-ia dizer, para ser mais exato, que ele deve ocupar em princípio e normalmente, pois é aqui que cabe assinalar a diferença entre o homem comum e o homem verdadeiro. Este que, de fato deve, de modo exclusivo, do ponto de vista tradicional, ser considerado o homem realmente normal, é chamado assim porque possui verdadeiramente a plenitude da natureza humana, tendo desenvolvido em si a integralidade das possibilidades que nela estão implícitas. Os outros homens só têm, em síntese, poder-se-ia dizer, uma potencialidade humana mais ou menos desenvolvida em alguns de seus aspectos, e, sobretudo, de modo geral, no aspecto que corresponde à simples modalidade corporal da individualidade. Mas, em todo caso, muito longe de estar inteiramente atualizada, esse caráter de potencialidade predominante neles os faz, na realidade, filhos da terra muito mais do que do céu, e é ele também que os faz yin em relação ao cosmos. Para que o homem seja verdadeiramente filho do céu e da terra, é preciso que nele o ato seja igual à potência, o que implica a realização integral de sua humanidade, isto é, a condição mesma do homem verdadeiro. É por essa razão que este é perfeitamente equilibrado do ponto de vista do Yang e do Yin, e que também, ao mesmo tempo, tendo a natureza celeste necessariamente preeminência sobre a natureza terrestre, ali onde elas se realizam numa igual medida, ele é Yang em relação ao cosmos. Só assim é que ele pode exercer, de modo efetivo, o papel central que lhe cabe como homem, mas desde que seja, de fato, homem, na acepção dessa palavra, e que em relação aos outros seres manifestados, seja a imagem do verdadeiro ancestral. Dessa maneira, importa recordar que o homem verdadeiro é também um homem primordial, isto é, que sua condição é a que era natural à humanidade em suas origens, e da qual esta se afastou pouco a pouco.
durante seu ciclo terrestre, para chegar ao estado onde está atualmente, o que chamamos homem comum e que é apenas propriamente o homem decaído. Essa queda espiritual que acarreta ao mesmo tempo um desequilíbrio em relação ao Yang e ao Yin pode se descrever como um afastamento gradual do centro onde se situava o homem primordial. Um ser é tanto menos Yang e tanto menos Yin quanto mais afastado do centro está, pois precisamente na mesma medida o exterior sobrepuja nele o interior. Por isso, como dizíamos há pouco, quase só existe agora um filho da Terra, que se distingue cada vez menos em ato, se não em potência, dos seres não humanos, que pertencem ao mesmo grau de existência. Esses seres, ao contrário, o homem primordial, em vez de se situar simplesmente entre eles, os sintetizava todos em sua humanidade plenamente realizada. Em virtude mesmo de sua interioridade que envolve todo o seu estado de existência, como o céu envolve toda manifestação, pois é, na realidade, o centro que contém tudo. Ele os compreendia de algum modo, em si mesmo como possibilidades particulares inclusas em sua própria natureza. Por isso é que o homem, como terceiro termo da grande tríade, representa verdadeiramente o conjunto de todos os seres manifestados. O lugar onde se situa esse homem verdadeiro é o ponto central em que se unem efetivamente as potências do céu e da terra. É, portanto, por isso mesmo, o produto direto e acabado da união deles, e é ainda por isso que os outros seres, como produções secundárias e parciais de algum modo, só podem proceder dele segundo uma graduação indefinida, determinada por seu maior ou menor afastamento desse mesmo ponto central. É nisso que, como indicávamos inicialmente, é dele exclusivamente que se pode dizer precisamente e com toda a verdade que ele é o Filho do céu e da terra. Ele o é por excelência, e no grau mais eminente que possa ser, enquanto os outros seres só o são por participação, sendo ele próprio, além disso, necessariamente o meio dessa participação, uma vez que é exclusivamente em sua natureza que o céu e a terra estão imediatamente unidos, se não em si mesmos, pelo menos por suas respectivas influências no domínio da existência a que o estado humano pertence. Como explicamos noutra obra, a iniciação em sua primeira parte, a que concerne propriamente as possibilidades do estado humano e que constitui o que se chama os mistérios menores, tem por fim precisamente a restauração do estado primordial. Noutras palavras, por essa iniciação, se de fato se realiza, o homem é reduzido da condição descentrada, que é agora sua, para a situação central, que deve normalmente pertencer-lhe, e restabelecido em todas as prerrogativas inerentes a essa situação central. O homem verdadeiro é, portanto, aquele que chegou, de fato, ao termo dos mistérios menores, isto é, a perfeição mesma do estado humano. Por isso, ele é desde então estabelecido no invariável meio, Tishon Yang, e escapa a partir daí às vicissitudes da roda cósmica, visto que o centro não participa do movimento da roda, mas é o ponto fixo e imóvel em torno do qual se efetua esse movimento. Desse modo, sem ter ainda atingido o grau supremo, que é o objetivo final da iniciação, e o termo dos mistérios maiores, o homem verdadeiro, tendo passado da circunferência ao centro, do exterior ao interior, exerce realmente, em relação a esse mundo que é o seu, a função do motor imóvel, cuja ação de presença imita em seu domínio a atividade não agente do céu.